Olá, hoje o assunto é educação e com a gente o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, o senhor Ronald Krumenauer. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, secretário Ronald. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui na Vale TV e um prazer falar contigo novamente. Secretário, já conversamos um pouco sobre a sua trajetória lá no Sala de Embarque no ano passado, mas vamos recuperar brevemente aqui. Natural de Taquara. Isto, aqui da região do Vale dos Sinos, do Vale do Paranhana, fiz toda a minha formação, tanto em Taquara quanto em São Leopoldo, na Unicinos, a graduação, então sempre aqui pela região. Tenho uma história longa de trabalhos com o poder público, fui diretor do SEBRAE, fui diretor da Polo RS Agência de Desenvolvimento, nos últimos 10 anos à frente da Agenda 2020, que é um projeto de futuro com algumas áreas que são consideradas prioritárias para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, entre elas a educação. Então, tenho uma experiência de projetos, de trabalhar em projetos junto com o poder público, mas como gestor público é a minha primeira experiência, então estou iniciando há pouco mais de 2 meses nesse grande desafio, que é ser secretário da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Tanto na Agenda 2020 quanto na Polos, muito próximo do poder político partidário, da atividade partidária, né? Mas nunca filiado a partido político. Não, nunca fui filiado a partido político, não tenho uma ligação, também nunca fui, obviamente, por causa disso, candidato a algum cargo público. O meu perfil é técnico de gestão, esse é o convite que me foi feito pelo governador no sábado de Aleluia, falaram comigo um dia antes da Páscoa, né, que foi quando foi feito o contato, assumi alguns dias depois, no dia 2 de maio, e a ideia é de que a gente possa melhorar tanto a qualidade da gestão das escolas do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria como um todo, mas principalmente podermos gerar resultados melhores, porque é isso que nós estamos falhando, não só no Estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né? O processo de educação vem perdendo espaço e principalmente vem dando resultados cada vez piores nas avaliações. E essas avaliações, Rodrigues, elas valem tanto quando a gente compara a educação pública quanto a privada com outros países do mundo. Então, se hoje, assim, bom, a educação privada no Brasil e no Rio Grande do Sul é melhor que a pública, é verdade que sim, tanto das escolas municipais quanto das estaduais. Mas quando nós pegamos indicadores como, por exemplo, o PISA, que são de 70 países do mundo, o Brasil aparece em 58º a 60º lugar, dependendo qual é a disciplina, e ali tem alunos de 15 anos da iniciativa privada, das escolas privadas e do ensino público. Então, comparar também o nosso resultado de educação geral, inclusive o privado, das escolas privadas, com outros países do mundo, nós levamos um laço daqueles, né? Então, assim, o nosso problema de educação é muito mais do que somente uma melhoria da educação pública do Estado do Rio Grande do Sul ou das escolas municipais, como, por exemplo, de Novo Hamburgo. A notícia boa é que é possível reverter esse quadro realmente? Tem várias questões e aí que são... a segunda pergunta, emendando com essa, quanto tempo seria necessário para a gente ter um outro quadro? Né? Então vamos lá, a notícia boa é que sim, é possível. Tá? E aí eu vou te colocar algumas questões que já estão sendo trabalhadas dentro da Secretaria de Educação. A questão de resultado, eu dividiria em 2 questões fundamentais. Primeiro, assim, tem algumas questões que podem e devem acontecer no curto prazo. O que pode acontecer no curto prazo? A aula do dia a dia. Se tu pensares um pouco da tua vida escolar, tu vai lembrar de bons professores que te influenciaram tanto no aprendizado, quanto na disciplina que tu pode ter, quanto nos conceitos que tu vai levar para a vida, na tua formação. Então, isso é imediato. Quer dizer, nós temos uma melhor formação dos professores e o que eles transmitem para o aluno no dia a dia, isso é presente.
Isso vai acontecer a partir do momento que o aluno sai de lá e vai conversar com os pais em casa, ou vai levar alguma questão diferente, ou vai começar a pensar no seu futuro de maneira diferente. Aquilo é imediato e é bárbaro, isso precisa ser trabalhado. Quando a gente vai pensar em resultados, por exemplo, de ajudas que esses alunos, ou que mesmo na economia vão refletir, na melhora da renda, na empregabilidade, no aluno que quer ser empreendedor, no aluno que quer buscar alguma outra coisa para a sua vida, isso sim é médio e longo prazo, mas dá para se dividir nesses dois processos. E aí o que nós estamos trabalhando, se tu me permitir, eu coloco essas questões em 4 grandes eixos. Um deles, que seria mais uma questão assim, de gestão das escolas, e o bom uso do recurso público e o quanto que aquilo pode se reverter para as escolas. Isso é uma combinação já feita com a Secretaria da Fazenda, que o ganho que nós tivermos com isso possa se refletir nas melhoras para a própria escola, tanto de um software de gestão escolar quanto uma reforma que seja necessária. Então nós temos, por exemplo, diretores com desempenhos muito diferentes no consumo de energia, no consumo de água, na maneira como administra os recursos, tanto os recursos que são levados até esses diretores na chamada autonomia financeira, que seria assim uma espécie de caixinha, se fosse uma empresa, para pequenas despesas, merenda, material de limpeza, etc., quanto naquele consumo que é administrado pela própria Secretaria de Educação, como de energia e água. Então tem uma diferença muito grande de perfis de consumos e que nós calculamos junto com a Secretaria da Fazenda. A partir de agosto nós começamos a implementar esse programa, que nós poderemos poupar entre 4 a 6 milhões de reais por ano só nas 200 escolas onde nós identificamos um problema maior disso. Então esse dinheiro vai ser revertido. Agora, isso tudo é muito legal e é muito importante, né? Mas isso não reflete necessariamente numa melhora da educação. Mas o bom uso do recurso público, a cultura de gerirmos o dinheiro que vem para ser administrado pelo poder público através dos impostos que todos nós pagamos, isso faz parte de uma cultura que precisa definitivamente ser entendida por todos os poderes públicos, independente de qual secretaria, independente se é municipal, estadual ou federal. O segundo eixo, Rodrigo, que é uma oportunidade que nós temos agora, um contrato negociado com o BIRD, que iniciou essa negociação no governo passado, foi terminada principalmente com alguns ajustes ainda no ano de 2016, já no governo Sartori, que entre metade de 2016 até o final do ano que vem, nós teremos mais de 600 escolas reformadas, a sua condição física melhorada, de um universo de mais de 2.500 escolas. Aqui na região, nesse universo aí, em torno de 20 escolas mais ou menos, tanto Novo Hamburgo, São Leopoldo, cidades do Vale do Paranhana, Taquara, Sapiranga, Campo Bom, Parobé, Três Coroas. A região aqui ao redor de Novo Hamburgo, em torno de 20 escolas que serão reformadas, mas no estado do Rio Grande do Sul, mais de 600. Tanto em projetos de pequeno porte, que são da modalidade de carta-convite da lei de licitações, que são valores até 150 mil, onde a própria diretoria da escola define como será empregado, sendo dentro de um treinamento, dentro de uma oficina que vai ser realizada em todo o estado do Rio Grande do Sul. A primeira acontecerá no dia 14 em São Leopoldo, as demais em outras cidades a partir da semana que vem. Então, todo didaticamente como é que esse recurso vai ser utilizado, e isso já combina também com a boa gestão administrativa financeira e o quanto melhor nós poderemos utilizar esse recurso. Mas isso tudo é muito interessante, é muito importante, realmente a melhora da condição física das escolas, uma boa gestão administrativa financeira, mas nós precisamos ter melhores resultados na educação, porque até agora eu falei muito mais como um secretário de obras e de gestão da educação do que propriamente como um secretário de educação. Dentro da educação, tem algumas questões importantes que estão sendo analisadas, partindo do seguinte princípio, Rodrigo: se nada acontecer, nós já sabemos os resultados que nós vamos obter. Recentemente, nós tornamos público o sistema de avaliação de resultados, que foram testes, foram provas que foram realizadas no final do ano passado e agora foram tornadas públicas, onde, por exemplo,
no primeiro ano do ensino médio, 93% dos alunos ficaram abaixo do aceitável em matemática. Mas daí nós estamos falando de 93% dos alunos que fizeram a prova. No primeiro ano do ensino médio, em algumas escolas, em muitas escolas do estado do Rio Grande do Sul, não só estaduais, também municipais, em torno de 25% a 30% dos alunos iniciam o primeiro ano do ensino médio e não terminam o primeiro ano do ensino médio. Então, dos 70% que ficam, nós tivemos esse resultado. Tem outros 30% que o problema é muito mais grave do que só a educação, é um problema social. São adolescentes, jovens adolescentes que se perderam no mundo. A menina que ficou grávida precocemente, o menino que se envolveu com o tráfico de drogas, o menino ou a menina que precisam ajudar nas contas da casa porque o pai e a mãe ou estão desempregados ou não têm condições de continuar arcando com as despesas. Então, nós como sociedade perdemos esse processo todo. Então, isso é o que tem de mais grave, muito mais grave do que as questões físicas e as questões de gestão escolar. Nisso a gente começa um processo de uma mudança na gestão escolar, partindo desse princípio que se nada acontecer, os resultados são públicos. IDEB, PISA, SAERGS, que é esse sistema de avaliação, são os piores, né? O SAERGS ele ainda apareceu com um resultado ainda pior do que o IDEB, porque as provas são um pouco mais complicadas do que são aplicadas no IDEB. Então, ainda transpareceu mais a dificuldade que se tem, principalmente em português e matemática. Mas nós temos outros dois eixos. O terceiro eixo, então o primeiro de gestão, o segundo de obras, um terceiro eixo importantíssimo é a questão das mudanças na gestão escolar, principalmente no pedagógico. O pedagógico é o coração da Secretaria de Educação, é o coração da educação no estado do Rio Grande do Sul. É o contato com a sala de aula, é a formação dos professores, é aquilo que nós transmitimos aos alunos. E por incrível que possa parecer, as demandas que a gente recebe, ninguém fala de aluno e ninguém fala de qualidade da educação. Mas não é que não falam por maldade, é porque nós deixamos essas questões perderem a importância ao longo dos anos e nos detivemos somente numa revolução quantitativa que aconteceu no Brasil, onde nós tínhamos um acesso muito precário, 25% ou 30% das crianças até 40, 50 anos atrás frequentavam escolas, hoje é quase universal isso, mais de 90%, no caso do Rio Grande do Sul, 98% das crianças têm acesso à escola, o que é bárbaro, palmas para nós do Brasil que fizemos essa revolução, mas entre o café da manhã às 8 da manhã e o almoço do meio-dia tem que ter 4 horas de escola de qualidade. Isso passa pela formação dos educadores, que está sendo feito, que começa a ser feito com rede de universidades, principalmente as universidades comunitárias, já nesse segundo semestre acontece isso, forma com busca de parcerias com outras instituições, então, por exemplo, o Sistema S, a partir do ano que vem, vai fornecer a mesma formação, o SESI especificamente, que ele dá para os seus educadores, também para os educadores estaduais, isto é uma parceria já negociada e que agora está na sua tramitação burocrática para poder ser implementada. Isso passa por um novo... reciclagens ou novos profissionais? São a reciclagem de professores, né? Da atualização de professores, que é absolutamente decisivo e os professores têm disposição para isso e às vezes não têm oportunidade para isso. A maioria dos professores, tanto os que atuam dentro da Secretaria de Educação quanto os que estão na sala de aula, são pessoas com ótimas intenções e com muita disposição de ajudar no processo. Então, assim, não vamos partir do princípio que no poder público só tem gente que não quer trabalhar ou coisa, não, muito pelo contrário. Nesses 2 meses que eu estou à frente da Secretaria, eu já vi que a grande maioria são pessoas do bem, como a grande maioria das pessoas são do bem, né? Felizmente, né? Essa é uma situação, o estado do Rio Grande do Sul é composto por grande maioria de pessoas do bem, né? Os que fazem as suas maldades, digamos assim, são exceção, graças a Deus que é isso, mas fazem mais barulho e às vezes parecem aparecer num número maior. Então, isto é uma questão que está sendo desenvolvida. Um outro processo importante, um outro programa importante, também em parcerias com instituições privadas, é um novo modelo de gestão escolar, da maneira como a gente vai gerir as escolas do estado do Rio Grande do Sul.
nós ainda temos no dia a dia da sala de aula a chamada através de papel, aí aquela chamada é levada para a secretaria da escola, daí aquilo é digitado num sistema, aí aquela secretária que digitou aquilo, depois algumas correções são feitas dentro da SEDUC para daí nós começarmos a enxergar o que aconteceu naquele dia dentro daquela escola, por exemplo, lá no interior de Camaquã, no interior de Novo Hamburgo, no interior de Sapiranga, né? Com o sistema, com um software mais moderno do que isso, como já são utilizados em várias escolas privadas, além do pai saber se o aluno está frequentando, o seu filho está frequentando a aula, como é que ele está sendo o desempenho dele, a aula de matemática, a aula de português, qual é o conteúdo que está sendo dado, nós teremos ali também um resultado do desempenho daquele aluno imediatamente. O que nós podemos fazer em dezembro? Então, mais importante do que sabermos de maneira online, em real time, o que está acontecendo naquela escola, é o que nós vamos fazer principalmente com um aluno que apresenta alguma deficiência. Hoje, se a gente utiliza, por exemplo, um IDEB, que é de 2015, eu vou saber que o aluno Rodrigo teve um mau desempenho em matemática em 2015, quer dizer, espelho retrovisor, né? O Rodrigo lá há 3 anos, há 2 anos e meio atrás, ele teve um mau desempenho em matemática. Com isso, eu vou poder, com um novo sistema de gestão escolar, no mesmo ano, no mesmo semestre que o Rodrigo está apresentando uma deficiência em matemática, com outros programas, com outras instituições, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, trabalhar essa deficiência. Então, eu vou ter um conjunto de professores que vão continuar dando aula no dia a dia e vou ter um outro conjunto de professores que vão auxiliar, por exemplo, nas aulas de reforço de matemática e português, com a intenção de que, no final daquele ano letivo, ele já apresente melhoras e não em algum momento, quando eu for analisar um sistema de avaliação que foi aplicado 1 ano ou 2 anos antes. Muito bem, secretário, muito bem. Eu quero continuar falando de qualidade do ensino e abrir um pouquinho essas obras. Me parece não são determinantes para a melhora dessa qualidade, mas fatalmente são muito importantes para o dia a dia dos nossos alunos, né? Mas isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Ronald Crumenauer.